Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão, minha irmã, desde que nos organizamos como cristãos, fundamos denominações, sofisticamos nossa teologia, escrevemos nossas doutrinas, estabelecemos nossas práticas e costumes, infelizmente, passamos a divergir em muitas coisas e, principalmente, a nos dividir. Ao longo do tempo, tacitamente, o significado de vocábulos e expressões orientadoras de nossa fé foi sendo mudado. Aos poucos, foi sendo mudado. Por exemplo, igreja. O vocábulo jamais é usado nas Escrituras para se referir a uma construção, a um prédio ou a uma instituição hierárquica. De forma alguma. Sempre foi usado para indicar pessoas reunidas, de modo que as igrejas eram sempre comunidades. Comunidade é o melhor sentido para o termo igreja. Com o tempo, passamos a chamar nossos templos de igreja, e isso afetou o modo como passamos a lidar com os prédios e com as pessoas. Eles se tornaram um lugar santo e as pessoas foram colocadas em segundo plano, a serviço do templo. Eu temo que uma mudança semelhante possa ter ocorrido com a expressão obra do Senhor. A minha experiência com alguns cristãos e igrejas no decorrer da minha vida cristã leva-me a desconfiar que realizamos uma restrição ao termo, relacionando-o quase que exclusivamente com as atividades realizadas no templo e a agenda de atividades da igreja. Sem perceber, nós fomos perdendo de vista a agenda de Deus em relação à obra do Senhor. Nós fomos perdendo de vista as preocupações de Deus, as prioridades de Deus reveladas nas Escrituras e, em especial, nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em ambos, a obra de Deus tem sempre como alvo principal e objeto as pessoas, e acontece o tempo todo no encontro com o outro, no caminho, na busca pelo perdido, no auxílio ao ferido, no combate à injustiça, no encontro com o pecador. A obra de Deus acontece literalmente na encarnação, no envolvimento com a vida e com as pessoas em seus dramas e aflições. Jesus nos dá este paradigma, mas fizemos da obra de Deus algo menor, algo mais centrado em nós mesmos, dependente do templo e distante das ruas e das pessoas. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e reler os textos. Precisamos procurar neles as preocupações, incômodos e prioridades de Deus e nos ocupar do que toca verdadeiramente o coração do Senhor. Palavras como amor, misericórdia, justiça, pobreza e pessoas como órfãos, viúvas e estrangeiros se destacarão diante de nós. Se fizermos uma leitura comprometida com o coração aberto e aceitando as confrontações das Sagradas Escrituras, perceberemos que a obra do Senhor nos chama a pregar o Evangelho, tanto quanto a servir aos necessitados, alimentar os famintos, defender os oprimidos, ser voz para os que não têm voz, e tantas outras atitudes que podem nos colocar na contramão da sociedade em que nós vivemos. Podem exigir que ampliemos o leque de nossas preocupações e, bem certamente, nos farão refletir mais
sobre nosso padrão e sobre o nosso estilo de vida. Porém, podemos ter certeza de que nada nesta vida nos dará maior significado existencial que nos ver envolvido na obra de Deus dessa forma. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.